Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, um novo episódio para vocês. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu tô aqui recebendo uma xará minha, a Fernanda Gargiulo. Falei certo o sobrenome, Fê? Certinho. Porque eu lembro que a gente brincava antes que era Fernanda Gargiulo, porque a gente não sabia falar o sobrenome dela direito. Certinho. Então fala qualquer coisa com gar no meio que tá tudo certo. Fê, eu quero agradecer a sua presença aqui. Vou falar um pouquinho de você pra galera. Eu já te conheço, né? De quando você fazia nutrição e eu trabalhava em academia de ginástica, eu era professora lá e você cursava nutrição. Então vamos lá. No episódio de hoje a gente tem a honra de receber a Fernanda Gargiulo, nutricionista formada pela Universidade Federal do Juiz de Fora, pós-graduada em nutrição clínica esportiva e em nutrição clínica funcional. Com mais de uma década de experiência em consultório, Fernanda é especialista em melhorar o rendimento esportivo, especialmente em esportes de endurance, que são os esportes de longa duração. Além de focar na qualidade de vida e no emagrecimento. Apaixonada por corrida há mais de 18 anos, ela desenvolveu o método Nutrição para Corredores, unindo conhecimento teórico e prático para atender desde iniciantes até atletas experientes. Fê, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, Fernanda. É um enorme prazer estar aqui com você. Estou muito feliz pelo convite. Valeu, Fê. Fê, antes da gente começar aqui o nosso roteirinho e tal, e as nossas perguntas estratégicas, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Live Juiz de Fora, que empresta esses looks maravilhosos que eu uso aqui durante os episódios, e a Paula Botelho também, que tem esses acessórios incríveis. Você conhece essas duas marcas? Conheço, claro. Inclusive, a Live é a minha escolhida para as minhas provas, as minhas maratonas. Que legal. É o look que eu gosto de usar. Né? Muito confortável. Além de serem lindos, são confortáveis. Isso é muito importante. E para quem é da nossa comunidade, para quem assiste aqui a gente, nessas duas marcas super legais, a gente tem um cupom de 10% de desconto usando o nosso código, que é o Deixa Ela. Mas vamos lá, Fê. Conta pra gente como que surgiu sua paixão pela corrida e de qual forma ela influenciou sua carreira na nutrição esportiva. Então, eu comecei a correr no colégio, na intercolegial, né, interclasse, e aí teve a prova de corrida e eu fui, nunca tinha corrido e tal, e adorei aquilo me despertou. Nesse mesmo momento, assim, eu tinha uma professora maratonista, professora de história, a Tânia Vilaça, e ela começou a me incentivar. Ela viu que eu estava gostando e tal, começou a me chamar para correr. Isso eu estava na 8ª série, né, primeiro ano ali. E aí eu comecei a ter interesse, comecei a participar de corridas de rua. Na verdade, eu tenho até uma história muito engraçada, porque a minha primeira corrida de rua mesmo, a primeira corrida que eu corri na rua era uma corrida de 21 quilômetros. E eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo ali. Perdi todas as unhas do pé. Não existia esse negócio de nutrição esportiva ainda em voga na época. Não se consumia nada direito, enfim. E aí eu passei um perrengue ali. E aí foi aí que eu comecei a gostar, a curtir a corrida. E o interesse pela corrida foi me levando para a direção de trabalhar com o esporte. Uhum. E naquela época, assim, fiquei na dúvida entre educação física, nutrição. A nutrição tinha acabado de chegar em Juiz de Fora, né, na Universidade Federal. Eu falei, vou fazer nutrição, acho que pode ser algo legal para eu trabalhar com o esporte. E a educação física nunca saiu da minha cabeça. No final da minha graduação de nutrição, eu cursei ainda educação física, mas eu vi que para mim, eu gostava era de praticar, era de todo aquele sistema energético ali, mas eu não seria uma boa professora, eu não gostaria de dar aula. Uhum. E aí foi mais ou menos nesse caminho aí que eu segui para escolher a nutrição, justamente pelo interesse na nutrição esportiva. E nem sabia que ia ser um mercado super promissor hoje. Não tinha ideia. Não se falava em nutrição esportiva como se fala hoje, e nem tinha tanto conhecimento mesmo naquela época. Os corredores raiz, né, não tinham noção nenhuma de como que a nutrição poderia contribuir, assim, para uma melhora de performance, para uma melhora de saúde. Mas é engraçado que, como eu já tinha um interesse meio que na nutrição, na época eu fiz um acompanhamento nutricional pensando em perda de peso também, eu fui percebendo que a nutrição acabava contribuindo para a minha corrida. Sim, uma coisa está totalmente interligada à outra, Total. né? E você criou esse método Nutrição para Corredores. Você explica um pouquinho pra gente como que ele beneficia os atletas de diferentes níveis? Então, ao longo desses 10 anos, né, de atendimento, assim, a gente vai criando uma forma de atender.
Mas aí eu fui percebendo que tinha alguns pacientes que tinham um resultado melhor que outros. E, cara, o que acontece com alguns que respondem melhor, né, do que com outros? E eu fui percebendo que aqueles que eu conseguia ajustar a saúde em primeiro lugar, então uma base alimentar legal, acabava que refletia muito melhor na performance esportiva do que aqueles que vinham só focado na melhora da performance mesmo. E aí eu fui unindo, né, também com as minhas experiências nas corridas, esses conhecimentos entre a nutrição esportiva, a nutrição funcional e fui criando um método de atender. E aí nesse método eu divido ele em fases. E não é uma consulta única. Isso é uma coisa que na nutrição pega muito, né? A gente tem muitos fatores para olhar e aí, às vezes, numa intervenção única, a gente não consegue cuidar de tudo. Sim. E aí, nesse método, eu fui dividindo o atendimento, né? O olhar para a nutrição do corredor, do esportista, por fases. E aí, eu divido isso em 3 pontos muito importantes, que é a base. Nessa base, eu olho, né? Para 6 pontos de atenção na saúde. Posso ir falando desses 6 pontos e tudo mais? Que são os pontos, assim, que eu acho que são a prioridade para todo mundo. E quando a gente consegue corrigir, colocar isso bem estruturado num corredor, a performance vai lá em cima. Que é a parte de sistema digestivo e intestinal. Um órgão, assim, né? Um sistema muito importante para a gente, tão deixado de lado por muito tempo. A gente vê aí muito corredor passando perrengue em corridas por conta desse sistema, né, de relação de ter problemas gastrointestinais durante a corrida porque não tratou esse sistema bem. O sistema de reparo, que é o sistema de descanso, a qualidade de sono, isso tudo, né, a gente tem que olhar, tem que estar bem alinhado. O terceiro sistema, que é um sistema muito importante para todos e para o corredor, nem se fala, é o sistema imunológico. Para ele conseguir dar conta de carga de treino, né? Não faltar treino, não ter que parar ciclos por conta disso. O sistema de formação de energia em si. Então, são esses 4 pontos aí que a gente tem que olhar. E aí, a nutrição vai atuar num 5º ponto que eu falo que é um importantíssimo, assim, que é a qualidade da dieta, a quantidade da dieta e a hidratação. Então, esses pontos que eu olho nessa primeira fase, eu preciso ter uma alimentação que dê suporte para todos esses sistemas anteriores, que dê suporte para o corpo formar energia para treinar bem, dar conta dos treinos e dar conta da vida, né? Sim. Do resto do dia a dia de uma pessoa, que a grande maioria dos corredores que a gente atende não são só corredores. Não são atletas profissionais, estão por conta da corrida, né, eles têm uma vida, né? O trabalho, a família, a casa, enfim. Então, ele tem que dar conta de treinar, mas também de fazer o resto. Sim. Isso é uma queixa muito grande que eu recebo. Poxa, às vezes eu faço treino, o resto do meu dia acabou. Eu preciso dormir depois do treino. Isso é uma má nutrição, né? Não está conseguindo formar energia de uma maneira eficiente ali. E o 6º ponto, que para mim, assim, depois, né, com o tempo atendendo, a gente vai vendo como que esse ponto é importante, é a saúde mental e emocional dos pacientes, né? Que a gente tem que ficar muito atento. E a alimentação, a nutrição, ela tem um papel muito grande aí, tanto na questão de melhorar os hormônios que trazem bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar pra gente, como também de ser algo que pode melhorar ou piorar a saúde emocional das pessoas. E aí é uma coisa que a gente tem que ter muito tato na hora de conduzir. Por exemplo, na nutrição esportiva, às vezes a gente quer usar algumas estratégias nutricionais, que é a 2ª fase que eu uso aí, né, no método nutrição para corredores. Mas às vezes aquela pessoa não está preparada para aquela estratégia nutricional. Aquilo vai gerar uma ansiedade para ela, né? Uma forma de comer não tão saudável assim. E aí a gente tem que tomar conta desses 6 pilares. Então a base passa muito por isso. Depois de ajustar dessa base, a gente vai olhar para as estratégias nutricionais em si. Aí, se eu vou fazer uma estratégia de low carb, um jejum intermitente, o que eu vou usar de estratégia para provas, às vezes, mais longas, né? Para um 21, para um 42, ultramaratona. Eu hoje tenho muita paciente de ultramaratona. E aí, eu já vou indo para um momento mais específico da nutrição. E a terceira fase é que a gente vai pensar em uso de suplementos para melhorar a performance esportiva. Então, basicamente, é esse aí o método que vai sendo guiado ao longo de 6 meses de acompanhamento, 1 ano de acompanhamento.
Legal. E aí a performance caminha junto até às vezes com o emagrecimento, né, Fernanda? Exatamente. Quando a gente está pensando aí nessa base, né, disso tudo que eu fui falando, o emagrecimento, ele entra nesse contexto da alimentação, né? Eu tenho que estar ali com uma composição corporal que seja coerente com o exercício que eu quero fazer e com muito cuidado também. Sim. O corredor, a gente tem aí, né, esse viés, muita gente começa a correr porque quer emagrecer. Sim. Né? E aí começa a evoluir na corrida e aí a busca por um emagrecimento às vezes não passa a ser mais tão saudável para aquele tipo de atividade que ela está querendo, né? Que a pessoa está querendo exercer. E aí a gente também tem que tomar esses cuidados. Muito bom, muito bom. Fê, e quais são os principais erros nutricionais que você vê os corredores cometendo? Inverter a ordem dessas fases que eu falei. Priorizar, às vezes, a estratégia nutricional de prova e o uso de suplementos antes de corrigir a base. É onde a grande maioria dos desequilíbrios acontecem. Então, por exemplo, as questões intestinais, que são muito comuns, né, nos corredores aí, falando bem da corrida. É muito comum, durante corridas, as pessoas terem que parar para ir no banheiro, né? Ter algum desconforto ali que faça ela parar a prova por conta de questão gastrointestinal. Se eu não tenho esse sistema muito... ele não vai estar preparado para uma estratégia nutricional de reposição de carboidrato, né? Que aí já entra na parte de suplementação, que é a recomendação. Então, eu preciso corrigir a base. Se eu quero usar a estratégia nutricional de prova, aí sim, que é usar um monte de gel de carboidrato, né? Enfim. Tem muito uma questão também da internet, né? Vende-se muito o suplemento, mas não se fala dessa importância, né, Fernanda? Exatamente. Existe muito um marketing por trás dos suplementos, mas nem sempre também todo mundo precisa tomar suplemento, não é mesmo? Eu falo que o suplemento é a cerejinha do bolo. Você só vai rever realmente um resultado legal se o resto tiver ok. Se não tiver, às vezes você nem vai ter resposta daquela suplementação, né? Ou às vezes vai te trazer até, por exemplo, como os géis de carboidrato, algum desconforto. Porque não é para todo mundo também, né? Os suplementos não são para todas as pessoas. Cada um tem sua individualidade biológica, a sua especificidade e também a periodização do treinamento. E falando nessa periodização, né, que é a periodização nutricional, ela é uma estratégia muito eficaz para corredores. E eu queria saber como que ela funciona. A gente tem as 3 fases aí, né, basicamente dentro de um ciclo de treinamento. Período de base, o período específico e o período competitivo. E aí, cada estratégia nutricional, ela vai entrar em determinado momento. Por isso que eu falo que, assim, eu falei sobre as estratégias nutricionais ali atuando na questão emocional, né? Às vezes a pessoa não está preparada para uma estratégia, mas às vezes nem é a hora também de fazer. Então, por exemplo, coisas que chegam muito de pergunta para mim sobre treinar em jejum ou não. Né? Que é uma estratégia nutricional, super interessante, só que em períodos de base, fase de treinamento de base. Se eu já estou no momento mais específico, onde eu estou precisando treinar ali a minha estratégia de prova, né? Como que vai ser minha prova, não faz muito sentido o treinamento em jejum, ou se fizer, vai ser em determinados momentos, mas não em todos os treinos, né? Em todas as fases. E a fase competitiva é a fase onde a gente tem a maior demanda, né? Então, esse período aí onde está antecedendo um mês e meio antes da prova mesmo, aí a demanda nutricional aumenta muito. Sim, para fazer uma reserva adequada, às vezes é uma corrida de longa duração, algumas coisas assim. Não dá pra gente se preparar para uma corrida de curta distância, né, Fê? E uma corrida de, vamos supor, tem galera que faz ultramaratona. Como que é a estratégia dessas são totalmente diferentes e o que a gente vai usar de estratégias assim vai depender da fase que ele tá. Por exemplo, se eu pegar um corredor que está se preparando para uma ultramaratona, no período de base dele, nossa, eu consigo trabalhar muitas coisas legais para melhorar a performance dele lá na frente. Agora, se eu pego ele já no período pré-competitivo ali, né, mais específico, aí às vezes não dá tempo de, por exemplo, usar estratégias de jejum intermitente que podem melhorar a performance dele lá no futuro, porque a demanda dele já está muito grande ali naquela fase. Entendeu? Então, dependendo da fase de treinamento
que a pessoa tá, a gente consegue ir usando as estratégias nutricionais diferentes. E claro, dependendo do tipo de prova, a coisa fica muito diferente. Uma prova de 5 quilômetros, por exemplo, a demanda dessa base, uma alimentação do dia a dia, vai contribuir e às vezes não precisa de nada durante essa prova, né? Que as pessoas ficam muito assim, o que eu vou usar para a prova e tal. Cuida mais da sua alimentação, da sua saúde, porque essa prova vai funcionar bem, sem muita coisa. Agora, uma prova de 100 quilômetros, que eu tô com uma galera indo fazer essa prova, a demanda nutricional durante uma prova dessa é gigantesca. Então, o preparo é completamente diferente. Totalmente. Porque não é só o dia da prova, né, Fê? Não. Tem toda uma preparação, além, não só nutricional, mas também de treinamento, de cabeça. Logística. Outro dia eles foram fazer um treino de madrugada. Pra poder ver como que é correr de madrugada, porque eles vão pegar a prova de madrugada. Então saiu para treinar de madrugada para ver o que eles precisam levar. Não só da questão alimentar, a hidratação, a gente fez uns testes, assim, a hidratação durante o período noturno pode ser menor do que durante o diurno. Tem toda uma especificidade, né? Exatamente. Então, já aí o contexto nutricional acaba sendo, durante aquela prova ali naquele período, a demanda é muito maior. Então, a gente vai ter que fazer coisas mais específicas para esse momento ali da prova, diferente de uma prova de 5. Muito interessante. Você falou agora de jejum intermitente. A gente tem a dieta cetogênica e tem mais um monte de dieta que a gente pode falar que é dieta da moda. Elas são recomendadas para corredores de endurance, sem ser a dieta da moda, tá? Então, a gente tem várias estratégias nutricionais aí, né? Que eu não acho que seja uma dieta da moda. A dieta da moda, eu vou falar, a dieta da lua, a dieta do ovo, a dieta da fruta, né? Essas estratégias, por exemplo, uma low carb bem conduzida, sem ser essas coisas malucas que a gente vê na internet. Um jejum intermitente bem conduzido, um treinamento que a gente tem algumas estratégias, por exemplo, tem uma que chama Sleep Low, Training Low. Dormir em baixo carboidrato e treinar em baixo carboidrato. É uma estratégia que a gente pode usar. Tem vários benefícios. Dentre eles, melhorar a biogênese mitocondrial, que é aumentar o número de mitocôndrias, né? Que é o organelo onde a gente forma energia ali no nosso músculo. Então, poxa, se eu tô um corredor que vai correr 21, 42 quilômetros, ele vai demandar muito dessa organela. Se ele tem mais, com certeza a performance dele melhora. Só que são estratégias que devem ser utilizadas fora do momento específico de prova. Então, é naquele período de base que eu estava falando, entendeu? Então, acho que, assim, tudo depende do momento, do contexto daquela pessoa, né? Pra gente poder conduzir. Mas faz sentido usar. Entendi. Muito bom, muito bom. E como que a alimentação pode influenciar na prevenção de lesões em corredores? Legal. Hoje se fala muito do déficit relativo de energia, né? Isso vem antigamente tinha o nome de síndrome da mulher atleta, tá? Que é quando a demanda de energia para o exercício está muito alta e a pessoa, ou de uma maneira que ela quer mesmo, ou de uma maneira que ela nem percebe, faz um déficit calórico muito grande. Intencional ou não intencional, seriam as palavras. E aí ela fica com um gasto muito alto e um consumo muito baixo. Isso é onde a gente vê que a nutrição pode acabar favorecendo o aparecimento de lesões, principalmente lesões que giram, que a gente fala. Então, uma pessoa que cada hora está com uma lesão no lugar. Diferente daquelas lesões que às vezes são mecânicas, né? Que aí é muito mais voltado para o treinamento de fortalecimento, treinamento, né? Uma fisioterapia e tudo mais. São lesões que não é num lugar específico. Uma hora a pessoa estirou a panturrilha, dali a pouco tá com uma dor em algum outro lugar do corpo, sabe? É mais nesse sentido. E as fraturas por estresse. Essas são as que a gente tem evidência científica mesmo, está muito relacionada ao déficit relativo de energia, né? Então, a nutrição, a gente precisa equilibrar essas coisas, né? Não pode fazer uma restrição tão grande, a gente precisa dar uma demanda para o corpo dar conta daquele exercício sem... onde eu falo que às vezes a gente tem que tomar cuidado, principalmente as pessoas que querem ficar com muito baixo peso, correndo.
a chance de dali a pouco começar a aparecer lesão, fratura por estresse é enorme. E outra coisa também, Fê, que eu lembro quando eu estava na graduação, eu pesquisava de hidratação para atletas de longa duração. E já aconteceu, assim, de eu mesma estar correndo, às vezes, uma meia maratona e não ter me preparado essa questão da hidratação bem feita. E como que isso prejudica até a técnica da nossa corrida e depois a gente machuca. Total. Não é isso? Porque você começa a ficar desidratada, você não começa mais a ter percepção da técnica. Sim. E aí você vai e machuca. E eu machuquei numa meia maratona, eu acho que justamente porque eu estava desidratada. A desidratação é uma das coisas que mais me preocupam. Em especial, provas que vão passar de 90 minutos, que é essa recomendação que a gente tem. Abaixo de 90 minutos, a hidratação ela pode vir de acordo com a sede. Então, senti sede, vou me hidratar, não senti. Acima de 90 minutos, a pessoa tem que ir para essa prova já com uma estratégia de hidratação, sabendo quanto de água que ela precisa ingerir, se ela precisa ingerir eletrólitos ou não. E aí, provas de 21, 42, ultramaratonas, são provas que se encaixam nesse contexto. E qual que é a evolução da desidratação? A primeira coisa é a perda de peso. Então, é aí que a gente tem que olhar. Se essa pessoa está perdendo muito peso numa sessão de treino, ela está desidratando demais. A correção tem que ser feita aí. Depois de que isso acontece, ela começa a aumentar VO2. Reduzir VO2. Aumentar a frequência cardíaca. Aumentar a percepção de esforço. Aí o rendimento começa a cair. Na evolução da desidratação, começa a ter um retardo do esvaziamento gástrico. Essa pessoa começa a não conseguir fazer a reposição de uma maneira correta. Aí ela começa a não conseguir tomar água, porque ela começa a se sentir empazinada, tá? Começa a mobilizar muitas reservas de energia. Então, aí começa a usar muito glicogênio, que é a reserva. A maior chance de cair ainda mais o rendimento. E a gente começa a ficar meio aéreo. Enxerga igual no deserto. Dificuldade de raciocinar. Sim. Eu tenho uma foto minha numa prova que eu desidratei, que eu tava tentando contar quantos quilômetros faltava para terminar. E eu tava contando com o dedo, porque eu não conseguia raciocinar, né? Porque essas coisas acontecem com a gente também, mesmo sabendo. Teve uma prova que eu desidratei, que aí eu tive todas. É por isso que eu gosto também de participar de corrida. Porque eu percebi tudo acontecendo comigo. Passa, né? Exatamente. Então a gente vai perdendo essa parte aí de. Tem gente que faz confusão mental. A cãibra pode aparecer aí nesse contexto, né? A cãibra é multifatorial, mas grande parte das cãibras, com a correção da hidratação, acabam. Então, tudo isso aí que a hidratação tem para contribuir. E é muito importante, né, Fê? Porque às vezes a gente vai correr... a gente está numa região que, teoricamente, Juiz de Fora é fresquinho. Só que aí você pega e vai correr no Rio, você vai correr em ambientes totalmente diferentes da onde a gente está acostumado, e tem toda uma aclimatação diferente. E aí a gente já falou de hidratação, né? Desempenho. E eu quero saber quais são as recomendações que você indica para as pessoas hidratarem de forma correta, antes, durante e depois de uma corrida. A gente tem as recomendações gerais, e que aí eu falo que ela é legal para direcionar a gente, né? Para a gente perceber se a gente está muito fora disso ou não. A recomendação do nosso dia a dia é uma ingestão entre 30 e 40 ml de água por quilo de peso. Então, se eu peso aí 70 quilos, 2 litros e 10. Maravilhosa na conta, não faça a conta assim não. É esse mais ou menos o critério que a gente tem que usar para se hidratar durante o nosso dia a dia. No exercício aí, que já não estou contando o dia a dia, a recomendação é que a gente faça uma ingestão de 400 a 800 ml por hora. Tá? A recomendação geral. E no pós-exercício, a recomendação é que a gente ingira 150% daquilo que foi perdido. Então, vamos supor que eu perdi 2 quilos numa sessão de treino, eu tenho que ingerir 3 litros de água. No pós, tá? Para reidratar. Só que existe um viés muito grande aí de individualidade. E ao longo do tempo, eu sempre lá desde o inicinho, eu tinha
Eu pedia para alguns pacientes testes de hidratação e tudo mais. Quando foi evoluindo, porque na verdade, assim, desde o início eu comecei a atender corredor, porque como eu corria, né? Mas Sim. aí depois começou a aparecer e a corrida foi crescendo muito. E as pessoas saíram dos 5, 10 quilômetros para o 21, 42, né? Isso começou a aparecer mais. E eu comecei, cara, não oriento quem faz 21, 42. Também trabalho muito com triatlon, meio Iron, Ironman, né? Provas mais longas, sem teste de hidratação mais, porque já tive experiências de não ter o teste de hidratação e o paciente não ir bem pela desidratação, né? Sem uma estratégia de quanto de água que precisava de ingerir. E aí, nesse tempo todo, fazendo testes de hidratação nos pacientes, eu fui percebendo que existe, assim, uma diferença gritante de pessoa para pessoa, de horário, Sim. de temperatura, o lugar que ele treina. Então, a recomendação geral, ela é legal, mas você saber o quanto que você precisa e ir se conhecendo nesse sentido é muito legal. E eu gosto muito de ir falando isso com os pacientes que estão se preparando, para também ficar atento a como que ele transpira, né? A hidratação, ela acontece para a gente equilibrar o que a gente está perdendo por meio do suor, que é a forma da gente dissipar calor. Então, se eu estou num ambiente de temperatura amena, com uma umidade também média, a minha dissipação de calor vai ser boa, talvez eu não vou transpirar tanto. Agora, se eu vou para um lugar quente, com umidade alta, que a grande maioria das pessoas, provas, beira do mar, estação, verão, primavera ali, vai acabar pegando calor e umidade alta. A chance de desidratar é maior. Então, ela precisa entender como que ela transpira nesse ambiente. Dificilmente no treino ela vai conseguir fazer isso. Então, se observa, poxa, eu tô treinando, a gente tá em Juiz de Fora. Tô treinando num ambiente que não é tão úmido e também nem tão quente, mas eu vou fazer uma prova no Rio de Janeiro. Como que eu transpiro em Juiz de Fora? Beleza. Chegou na prova, deu 3 quilômetros, eu tô transpirando muito mais do que eu transpiro lá. Como que eu corrijo minha hidratação ali, no momento? Então, eu gosto de ir conversando e ensinando isso. E o teste de hidratação, que é o que a gente faz para direcionar, assim, a necessidade, né, específica de cada um, ele vai mostrando isso para a pessoa. Ela vai entendendo a perda dela, entendeu? Então, é bem legal nesse sentido. Muito legal, Fê. E aí, por isso que tem toda uma estratégia nutricional para quando você está treinando, quando você está na véspera de uma prova, porque isso são muitas variáveis para controlar. A recomendação geral, ela funciona para uma boa parte das pessoas, mas às vezes isso pode mudar. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem uma necessidade de água ali por hora na prova de 400 ml e ela tomar 800, ela pode hiperidratar, o que também é um problema. Muita gente fala da desidratação, a desidratação é o mais falado, mas a hiperidratação acontece também, os efeitos da hiperidratação são mais prejudiciais até do que a desidratação, porque é mais parte cognitiva mesmo, Caramba, a gente tem que sabia. tomar cuidado. Teve alguns eventos aí em provas, né, da pessoa chegar com hiperidratação e aí muito complicado, sabe, de reverter e tal. Entendi. Fê, e a gente fala muito de carboidrato para corredores. Qual que é a importância do carboidrato na dieta de pessoas corredoras e como que a gente pode balancear corretamente essa quantidade? A gente tem as recomendações da nutrição são sempre por quilo de peso. Então, claro que vai ser meio que individualizado de acordo com cada pessoa. Ou em percentual também. Então, um percentual de distribuição da dieta. Para corredores, a recomendação que a gente tem em literatura é que a dieta tenha em torno de 55%, 60% de carboidrato. Na minha prática, ao longo do tempo acompanhando, eu vejo que isso é muito. Muita gente não consegue nem consumir isso tudo. Então, eu vejo que, assim, em torno de 40%, 45% do total da dieta de consumo de carboidrato é uma boa quantidade. E abaixo disso, a gente só usa fora de momentos de competição, né? Momentos específicos de prova. Sim. Então, isso é no dia a dia que eu tô falando. E durante a corrida, a gente tem a recomendação geral também, da mesma forma que a gente usa, não é por quilo de peso, da mesma forma que a gente usa para água, que até 90 minutos vai de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. E acima de 90 minutos a gente pode chegar até 90 gramas de carboidrato por hora. Só para
contextualizar e entender o que é isso, seria tomar, por exemplo, numa prova acima de 1h30, gelzinho ou bananada ou rapadura de 15 em 15 minutos. Sim. É muito difícil chegar nisso. É. Pelo contexto de logística de prova, o próprio sistema digestivo dá conta de receber isso, né? E ao longo do tempo participando de prova, eu fui testando tudo. Eu já cheguei a fazer prova tentando chegar nos 90 gramas de carboidrato, treino e prova, né? Porque a gente sempre treina a estratégia da prova antes. E chegar no final do treino, chegar no final da prova, assim, meu Deus, eu não aguento mais. Então, e isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue numa boa, né, atingir. E tem gente que às vezes vai no mínimo e tá tudo certo. Agora você falou dos intratreinos, eu lembrei da época que eu fui lá constar com você, você colocou rapadura no meio do pedal. Gente, tinha dia que eu ia pedalar só pra poder comer a rapadura. E eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito de trabalhar a comida no lugar da suplementação. Primeiro porque o suplemento, ele facilita a nossa logística, né? Ocupa menos espaço, é mais fácil de consumir e tudo mais. Mas ele vem ali com um monte de aditivo químico. E, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está se preparando para uma prova longa, imagina quantos de química ela não vai que ela ingerir. vai ter que consumir ao longo de um ciclo todo. É isso mesmo. Então, eu gosto muito de trazer as opções de comida e muita gente também acaba adaptando bem. Rapadura, bananada, frutas secas, pãozinho. Isso é muito bom, Fê. Eu lembrei de uma vez que eu fui pedalando pra Ibitipoca e a gente ficou, tipo, o dia inteiro pedalando, né? Porque até um determinado ponto, ok. Só que chega numa fase da subida que você tem que ir parando e, né, e a gente ingeriu muito gel. E eu cheguei lá em cima com o estômago totalmente embrulhado. Aí a minha colega que falou, Fernanda, mas hoje a gente toma muito gel. Então é normal que a gente, né, sinta um pouco essa diferença. Normalmente é muito doce também. Muita gente enjoa com o sabor doce o tempo todo. Né? Então, assim, eu sou muito adepta de ter essas opções de comida durante. Eu falo que quando eu saio para o treino... Quando eu saio para um treino mais longo, eu tô fazendo um treino piquenique. Que aí eu carrego um monte de comida comigo para poder conseguir repor, mas sem precisar ficar indo só para suplementação. E não que a suplementação seja um problema de forma alguma. Eu acho que ela tem os benefícios também. Mas dentro de um ciclo, por exemplo, poxa, um ciclo da maratona que eu tô passando agora. Eu vou ter um monte de treino. Eu vou ficar em todo treino consumindo gel. Não faz sentido. Além de que é caro, né, Fernanda? É caro. É muito mais caro. E subiu muito o preço nos últimos tempos. Então, assim, teve um paciente meu que uma vez mostrou uma planilha dele, do quanto que ele estava gastando de gel para o preparo de uma maratona. Aquilo me deu um estalo ainda maior para fortalecer cada vez mais o consumo de comida durante. Porque é muito. A gente não vê, né? Porque você vai comprando de pouquinho em pouquinho e tal. Aí tem tudo planilhado, essas pessoas organizadas demais. Na hora que eu vi, eu falei, caramba, é muita grana. E não é só a comida, né? Tem a comida, tem a planilha, tem a roupa, tem o tênis, tem o óculos, tem a viseira, tem a inscrição da prova. Tudo. Então, tem a viagem. A fisioterapia, o recovery, a nutricionista, caramba, tudo isso vai, né? Por isso que falam que é um estilo de vida, né? Porque você trabalha pra isso. Vamos lá, Fê. Em provas longas, como maratona, quais estratégias nutricionais você sugere para manter a energia e o desempenho? Uma maratona, que a gente vai colocar aí, que é uma prova acima de 2h30, essa prova começa para nutrição 2 dias antes. Então, nesses 2 dias que antecedem a prova, a gente começa a fazer um aumento da ingestão de carboidrato, onde às vezes chega lá naqueles 65% que eu falei de ingestão de carboidrato, para a gente fazer uma reserva de glicogênio muscular, que é a nossa reserva de energia. Então, essa maratona, ela começa 2 dias antes para nutrição. Faz a pergunta de novo. Vamos lá. Com as provas longas, né? Quais são as estratégias nutricionais que você sugere para manter energia e desempenho? Isso aí. A sobrecarga de carboidrato, 2 dias antes. Uma maior atenção na hidratação nesses 2 dias antes. E que, por muitas vezes, entra líquido e eletrólitos. Porque justamente pela questão da hiperidratação, tá? A gente precisa aumentar um pouco a ingestão de líquido para reter um pouquinho mais, mas o eletrólito tem que vir junto nesse sentido, senão eu diluo muito sódio no meu sangue e aí
a gente pode ter as repercussões da hiperidratação, tá? Uhum. Então, esse é o contexto pré-prova. E durante a prova, o que é o cuidado que a gente tem que ter? A partir de 1 hora de exercício, a gente começa a precisar repor carboidrato por 2 motivos. Primeiro, para manter a glicemia, mas a glicemia ela se mantém estável também se eu não consumir nada. Essa é até uma coisa que a gente tem que ir trabalhando e tendo cuidado, porque tem gente que consegue correr mais longos períodos sem fazer reposição e tá tudo certo. Sim. Tá? Eu acho que isso é a individualidade de cada um. A minha preocupação maior é com a segunda parte que eu vou falar, que é a hidratação. Mas, enfim, aí durante esse exercício acima de 1 hora, a gente precisa começar a repor carboidrato para manter a glicemia e para poupar o meu glicogênio que eu estoquei nesses 2 dias. Porque quando esse glicogênio vai sendo depletado, é onde eu posso quebrar, ter queda de energia mesmo. E aí o carboidrato, ele entra para manter essa reserva que a gente fez. Né? E aí é essa recomendação de, dependendo do tempo de prova, pode ir de 30 até 90 gramas de carboidrato por hora. Hoje a gente já tem trabalhos falando em até 120. Se o 90 já é difícil, o 120 a pessoa tem que estar muito bem treinada para receber aquilo. Então, isso mantém a formação de energia e a hidratação, ela também tem um papel aí, né? Eu já expliquei sobre esse mecanismo aí da desidratação. Então, se eu não mantenho uma boa hidratação durante a prova, eu vou ter queda no desempenho, não especificamente na formação de energia, igual é o carboidrato, mas no contexto geral da prova, no desempenho, a hidratação também é muito importante. Bacana. E como que a gente pode lidar com os problemas? A gente não, porque graças a Deus eu nunca tive esse problema gastrointestinais, mas já vi, Fê, na hora da corrida, os banheiros químicos ficam lotados. E durante também as provas, as pessoas têm esses problemas, né? Como que você aconselha as pessoas a lidarem com esses desconfortos? Legal, por isso que entra lá na base, sabe? No pra que prevenir, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar é se existe algo de base ali, algum problema de base. Por exemplo, uma síndrome do intestino irritável que precisa ser cuidada, né? Uma doença de base ou uma alteração de base naquele intestino. Muito comum, por exemplo, o paciente que é muito constipado, o intestino não funciona bem. Na hora que começa a correr, esse estímulo mecânico empurra tudo. E aí a vontade de fazer o número 2 vem. Entendeu? E aí, às vezes, o que eu preciso trabalhar é mais a constipação do que necessariamente a questão ali da prova em si, entendeu? Outro dia aconteceu isso, uma paciente, ela falou comigo, Fernanda, passei um aperto danado. Aí eu falei assim, você tinha consumido gel? Porque o gel, ele pode causar isso se a gente não treinar usar. Às vezes a pessoa usa o primeiro momento, ela tem um desconfortozinho. No segundo momento, ela já não vai ter. Porque conforme a gente vai comendo carboidrato, a gente vai melhorando os receptores para absorver ele no intestino e esse desconforto passa. Por isso que a gente tem que ir treinando usando, né? E não deixar para usar só no dia da prova, por exemplo. Mas aí ela falou, não tinha tomado gel. Eu falei, tinha comido alguma coisa de diferente no dia anterior? Não tinha comido. Aí me veio estímulo mecânico. Falei, intestino funcionou no dia anterior? Funcionou antes de ir pra corrida? Não. Tá aí. Aí eu falei com ela, tenta estimular o intestino, o intestino funcionar todos os dias de manhã, antes de você sair pra corrida, e vamos ver se vai acontecer. Logo depois ela me mandou, resolveu, não tem desconforto mais. Ainda melhora a performance, né, Fê? Com certeza. Porque correr com desconforto, gente. E com menos peso também, né? E com o intestino saudável. Exatamente. E até essa questão as pessoas... Eu fiz uma prova que eu vi, assim, muita gente parando pra ir no banheiro. E é comum, assim, também, né? Acontece com alguns pacientes. Eu tenho um paciente que eu falo que ele foi o meu maior desafio da vida, porque ele tem doença de Crohn, ele teve que fazer uma retirada de uma parte do intestino por conta de um câncer de intestino e ele é ultramaratonista. Uau! Então, conseguir... Então, vai ter hora que não vai ter jeito, sabe? Ele vai ir no banheiro porque o intestino dele tem um comprometimento ali. Então, enfim, mas pra gente cuidar, pra gente prevenir isso, a gente tem que olhar a base e treinar esse intestino para receber a quantidade de carboidrato que ele precisa para dar conta de uma prova. Sim. Fernanda, e olha só, agora a gente tem visto
muita gente adotando o hábito de alimentação pro veganismo, é veganismo que fala, né? E pessoas vegetarianas. Elas encontram alguns desafios. Hoje a gente sabe que existem vários suplementos, né, veganos, mas tem algum desafio? Existe algum obstáculo a mais para quem é vegetariano e vegano e corre? Duas coisas que são as minhas maiores preocupações, assim. A questão de energia mesmo, sabe? De se ele tá conseguindo suprir a demanda pro exercício com essa alimentação, ou se a gente vai ter que suplementar, né? Se a gente vai ter que fazer esse contexto. Porque você começa a tirar alimentos que são energéticos e aí pode fazer esse déficit relativo de energia, tá? Mas com uma boa dieta, com uma prescrição bem calculadinha, isso vai tranquilo. Vai de boa. A outra coisa é suprir 2 nutrientes que são muito importantes para a performance, que é o ferro e a vitamina B12. O ferro é fácil da gente atingir com a alimentação, alguns pacientes dá super certo, outros a gente acaba tendo que entrar com a suplementação, mas a B12 a grande maioria precisa entrar, principalmente os veganos, né, total, porque não tem ali fonte de B12 na alimentação e aí a gente vai precisar suprir com suplementação. E esses 2 nutrientes são muito importantes para o desempenho, eles passam lá pelaquela base, né, algumas deficiências na dieta atrapalham muito o desempenho esportivo, por exemplo, deficiência de ferro, uma deficiência de B12, uma deficiência de outras vitaminas do complexo B, B6, B9, uma deficiência de magnésio, enfim, é um monte de coisa que entra ali no processo de formação de energia, deficiência de vitamina D, muito comum. Isso tudo atrapalha a performance. Então, cuidar disso, né, dessas deficiências. E aí é uma outra coisa, Fernanda, a deficiência. Aí eu vejo a galera querendo suplementar sem estar deficiente, achando que isso vai melhorar a performance. Não vai. É corrigir a deficiência que vai ajudar. É, isso mesmo. E falando em deficiência, né, nessa deficiência alimentar, muita gente começa a emagrecer quando corre. E isso pode atrapalhar o desempenho? Se sim, como que a gente pode equilibrar a perda de peso sem perder a performance? Sem perder a performance. Vai muito nesse contexto que eu falei da quantidade energética da dieta, né? Se o déficit calórico entre o exercício e a alimentação dessa pessoa estiver ultrapassando a demanda que ela tem de saúde para manter função vital, que é o nosso metabolismo de repouso, né? Que é o que a gente gasta para ficar parado, o alerta tem que ser ligado. Isso não pode ficar acontecendo por um longo período, porque senão vai comprometer a saúde e a performance nem se fala. Agora, se esse emagrecimento, ele tá vindo porque essa pessoa entrou com um exercício novo, né? Ela melhorou a qualidade da alimentação dela, mas ainda tá num consumo alimentar energético coerente com o estilo de vida dela, tá tudo certo, não é um problema e é possível super continuar evoluindo na performance sem, né, comprometer aí nada. Mas se tá abaixo, o alerta tem que ser ligado. É muito comum. A pessoa começa a correr e fazer mais atividade física e fechar a boca, né? Só que aí fecha a boca demais. Sim. Num contexto não saudável, né? Elimina grupos alimentares. E aí isso é um perigo tanto para a performance quanto para a saúde dela. A gente sabe que esse tipo de restrição vai gerar alterações hormonais, né? Alterações que não vão ser nem saudáveis a curto prazo e a longo prazo, então, nem se fala. Fê, a gente tá chegando no final, infelizmente, passou tão rápido, né? Tá sendo tão legal, mas outra hora você volta. E agora, antes da gente finalizar, a gente faz uma dinâmica de bate-bola, jogo rápido. Nossa, meu Deus, eu não sou muito boa com isso, não. Vamos lá, prepara então. Um alimento indispensável na dieta de uma corredora ou corredor. Um alimento? O que você fala assim, isso não pode faltar? Água, por exemplo, alguma coisa assim? Um alimento indispensável. O que você sempre prescreve, assim, na maioria das dietas de quem corre? Aveia é um alimento que eu gosto muito de prescrever. Acho que é indispensável, mas aí vai ter algumas pessoas que não gostam, né? Tá bom. Acho que... Suplemento favorito para performance? Creatina. Melhor refeição pré-corrida? Pode ser a sua. Banana, aveia e mel. Olha. Ou suco de uva integral. Bom. Hidratação, água ou isotônico?
água em primeiro lugar. O isotônico só se a necessidade de água for muito grande. Boa. Uma dica de ouro para evitar cãibras. Cuidar da hidratação. Bom, não é a banana, né? Pelo amor de Não Deus, é a não é a banana. banana. É a hidratação. Isso. Que aí a hidratação é água e eletrólito, dependendo da situação. Quando a demanda de água é muito grande, o eletrólito tem que entrar junto. Então, normalmente as câimbras aparecem em provas mais longas e aí tem que entrar com o eletrólito junto. Aham. Fê, chegamos no final e eu gostaria que você deixasse o seu contato, onde as pessoas te acham, quem se interessar pela dieta da Fê, pelo acompanhamento nutricional com a Fernanda. O meu Instagram, que é Fernanda Gargiulo Nutri, Uhum. e o meu site, que é fernandagargiulo.com.br. Lá dá para encontrar um pouquinho do meu trabalho e a rede social também, um pouquinho da minha vida pessoal, né? A minha história aí com a corrida também. Inspirando, né? Porque eu acho muito legal quando a nutricionista ou o profissional vive o que o paciente também vivencia ali no dia a dia. Eu, no às treino. vezes, me coloco uns desafios até para poder sentir isso na pele, né? Eu falo que eu sou corredora antes de ser nutricionista, então isso já me trouxe um pouquinho mais de experiência na corrida. E a corrida, ela faz... isso é uma coisa que eu vejo muito atendendo corredor. Ela faz parte da identidade do corredor, assim, né? Tirar a corrida da gente tira uma parte nossa. E viver a corrida me ajuda a equilibrar a vida, assim, sabe? Então, lá eu coloco um pouquinho disso também, sobre a corrida. Com certeza. Fê, eu quero agradecer, então, a sua presença aqui hoje. Foi muito legal. Muito bom te rever. A gente só se vê pelas redes sociais, então foi muito bom ter você aqui. Minha intenção é voltar a correr, então em breve a gente também vai se encontrar nas corridas. E para você que chegou até agora, até aqui no finalzinho do podcast do Deixa Ela Falar, fica ligado que toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Obrigada!